Olá, eu me chamo Paloma. Hoje eu vou estar apresentando a avaliação 1, que é em relação ao meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação, né, em gestão EPT. Bom, começando com a parte do meu memorial, né, começando com a pergunta central, minha pergunta norteadora. Eu levei em consideração hoje quais são os principais desafios no ensino tecnológico para adultos que já estão inseridos no ambiente industrial. E aí, como que metodologias contextualizadas elas podem contribuir para que a efetividade da aprendizagem na educação profissional tecnológica seja de fato algo que está fazendo sentido. E para mim chegar nessa pergunta, a gente vai entender um pouquinho sobre o hoje como eu sou, né? Hoje qual a minha função e o porquê que eu estou fazendo a pós-graduação em EPT. Um pouquinho sobre mim, então, primeiramente, minha formação. Hoje, sou formada como engenheira de alimentos e eu trabalho numa indústria química com foco em produzir materiais que vão para alimentos. Eu trabalho na área de sistema de gestão da qualidade, que é basicamente auxiliar, né, dar o apoio para toda a fábrica funcionar, seja em questão documental, seja em questão procedimental, seja em instruções e também como formação dos operadores, dos colaboradores de forma geral. E como assim formação, né? Como a gente trabalha com indústria alimentícia, alguns conceitos específicos do ramo de alimentos precisam ser passados de forma clara para esses colaboradores, para que eles entendam as funções deles e, consequentemente, a gente possa fazer um produto seguro que não vai trazer riscos. E é aí que entra a minha questão norteadora. Muitos desses colaboradores são, né, pessoas adultas, já que trabalham e já passaram por certo estudo. Eu ainda tenho certa dificuldade em como ensinar alguns conceitos, mesmo que esses conceitos sejam simples, né, fáceis teoricamente de ser aplicado, que eles entendam o impacto daqueles conceitos e de fato executem a atividade. Então, é voltado justamente para isso, para transformar e trazer, né, novas metodologias com que façam que essas pessoas, esses colaboradores, realizem entendendo o porquê estão fazendo aquela atividade. Exemplo, eu falo sobre boas práticas de fabricação, que eu preciso lavar minhas mãos para não contaminar um produto alimentício. Beleza, mas o porquê que eu preciso lavar as minhas mãos? Nas nossas mãos a gente tem, né, bactérias, tem micro-organismos que, se entrarem em contato com o nosso corpo pela parte interna, podem trazer doenças. E aí entra muito aquela questão de conscientizar as pessoas. Então, mas essas doenças, hoje eu não vou consumir o produto direto, porque a forma que o meu produto está aqui dentro da onde eu trabalho, ele está líquido, ele está sólido, mas eu não posso ir lá e consumir ele. Não é a mesma coisa que consumir um alimento já pronto. Ele é um ingrediente que vai para um alimento. E eles ainda têm certa dificuldade em entender que mesmo esse ingrediente que vai passar por outros processos, ele também precisa ser seguro para as pessoas consumirem. Então, de forma geral, a partir de inquietações e desafios, é isso que eu estou comentando. Então, eu tenho dificuldade ainda em engajar essas pessoas, esses colaboradores, nessa parte teórica. Principalmente são assuntos que são um pouco mais delicados, que a gente precisa abordar de formas diferentes. Muitas pessoas acabam se distraindo, não prestando atenção, ou quando a gente faz perguntas, né, quando eu faço e outra pessoa que aplica treinamento também faz, muitas vezes não entendem ou não sabem responder, justamente porque não entendeu o conceito. Então, existe essa dificuldade em que eles queiram aprender e entendam de fato aquilo. A gente tem muita resistência também em relação à mudança dessas práticas, então como que eu vou abordar, como que eu vou fazer esse treinamento e como as pessoas vão, de fato, entender é um item muito criterioso, muito cuidadoso que a gente precisa ter. Tem a questão de limitação do tempo para poder aprender. A gente sabe que muitas coisas é constante, é no dia a dia, né, que precisa ser feito. E o tempo de treinamento que a gente tem é no máximo de 1 hora, porque se ultrapassar esse tempo afeta, né, a parte operacional de produção, de tempo de produção de forma geral. Mas além disso, passa de 1 hora, as pessoas começam a parar de prestar atenção, justamente porque é algo que não está ali
gerando valor para elas, né? E a gente também tem a necessidade de atender, como eu comentei, a questão de exigências produtivas e formativas. Eu preciso que eles entendam os conceitos que estamos passando quando passamos os treinamentos, mas que também seja dentro de um período adequado e que, consequentemente, eles sejam produtivos quando eles voltem para os seus ambientes de trabalho. Então, eu sei que eu tenho que lavar a minha mão. Eu chego no meu ambiente de trabalho e eu vou lavar minha mão, porque eu sei que se eu não lavar a minha mão, eu vou trazer algum risco para o meu produto e, consequentemente, eu vou consumir esse produto lá na frente. Então, eu entendi o conceito, eu vi exemplos e eu sei que pode afetar a minha saúde, a saúde dos meus familiares. Então, é sobre isso, deles entenderem esses conceitos. A parte de desafios, então, hoje é muito importante essa gestão de forma geral da educação, de estratégias, justamente para conseguir adaptar algumas metodologias, trazer coisas diferentes, trazer exemplos do dia a dia, de acordo com a realidade desses trabalhadores, desses colaboradores. Então, a gente sabe que quando a gente visualiza alguma coisa, é muito mais fácil da gente entender o porquê daquilo. Agora, se eu vejo só texto corrido, se eu vejo só teoria, é uma coisa que eu não vou ver valor, eu não vou fazer, justamente porque eu não sei se eu entendi. Nisso entra o próximo tópico, que é essa necessidade de abordar, né, de forma diferente e basear em um problema. Eu tenho um problema, eu tenho uma solução, como que eu vou fazer para chegar naquela solução? Para entender, né? Então, que foi itens que a gente viu ao longo do curso até o período, né? E a gente precisa entender o porquê as pessoas não estão entendendo o conceito geral daquilo que a gente está ensinando e transformar esse não entendimento em algo que faça sentido. Então, de forma geral, parte das reflexões, né? A gestão da educação profissional tecnológica, ela é muito importante justamente porque a gente está formando pessoas que vão trabalhar, né, no mercado de trabalho de forma geral e que elas precisam entender o impacto das ações delas, elas precisam entender o que elas estão fazendo e justamente porque são pessoas mais velhas, a gente precisa ter metodologias que nos auxiliem a fazer com que elas entendam o porquê daquilo. Isso entra também a praxis que a gente viu, né, ao longo do curso, onde a gente precisa trazer a teoria junto com a prática para que de fato seja algo que faça sentido para todos. E entra, consequentemente, também o ensino integrado, quando não é somente de explicar conceitos gerais, né? Mas quando eu entendo a área que eu estou trabalhando, eu entendo o porquê daquela área, eu entendo o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, consequentemente eu vou fazer um mercado de trabalho mais abrangente, eu vou entender tudo que eu estou fazendo ali, não vai me gerar dúvidas, eu vou ter evidências e, consequentemente, eu vou ser, né, um bom profissional. Bom, basicamente é isso, a minha convivência, de forma geral, o meu tema é justamente com base no que hoje eu enxergo no meu ambiente de trabalho e o que eu quero, né, melhorar como um todo. Muito obrigada.